Bom, boa tarde. O nosso grupo vai falar sobre capitalismo, reconfigurações de trabalho e rebeldia na pandemia. Bom, antes de tudo, é bom fazer uma análise no cenário pré-pandêmico, né, para já evidenciar o processo em que estava o capitalismo mundial. Como exemplo, nós pegamos o cenário no Brasil, que é um dos países mais atingidos hoje pela pandemia. Antes do Covid-19, o Brasil já tinha 11,6 milhões de desempregados, já 40% dos trabalhadores estavam na informalidade e já havia um processo avançado de precarização do trabalho, né? Como nós podemos ver, por exemplo, na aprovação da reforma trabalhista no governo do Temer, é, já a uberização do trabalho já estava acontecendo, e esse cenário ele reflete o caráter destrutivo do capitalismo mundial e, de forma mais geral, de qualquer sistema que é estruturado conforme o metabolismo social do capital. E o que é isso? Né? Segundo o pensador marxista Istvan Meszaros, é, o metabolismo social do capital, os sistemas estruturados conforme esse metabolismo, eles são baseados num tripé formado pelo Estado, pelo trabalho assalariado e pelo próprio capital. E qualquer sistema nessa forma, ele só pode ser superado com a eliminação desses três elementos. E sem isso, não há superação desse modelo e continua em ação o processo destrutivo do metabolismo antissocial do capital, que é o causador do desemprego, da mercantilização da vida, da devastação ambiental, né? E aí, como exemplo, nesse sentido, o chamado socialismo soviético, né, que é chamado de socialismo, mas, por exemplo, por ele não ter eliminado nem o Estado, nem o trabalho assalariado, segundo essa teoria, ele seria apenas mais uma modalidade de sistema, né, voltado para a multiplicação do capital, né, voltado para o metabolismo social do capital. Deixa eu passar. E assim, forma-se um ciclo incontrolável, que começa com a destruição, que é empregada na produção de capital. Esse capital é reinvestido em mais destruição, e essa destruição produz mais capital, né? E como exemplo palpável, nós temos, por exemplo, a obsolescência programada, né, no qual as empresas elas produzem determinados eletrônicos, né? Esses eletrônicos já são produzidos para estragar rápido, né? E estragando rápido, você maximiza é, você maximiza a produção, você maximiza a necessidade de consumo e maximiza o lucro e ao mesmo tempo você maximiza a destruição, porque para produzir esses eletrônicos você tem que extrair matérias-primas e você tem que descartar uma quantidade absurda de lixo. Nesse ciclo incontrolável não há espaço para elevação da qualidade de vida da classe trabalhadora, que é explorada nesses processos de produção, né? E como situações análogas, eu peguei um exemplo distópico e um exemplo mais histórico. O exemplo distópico eu tirei do 1984 do George Orwell, que em que há três nações, três superpotências que estão sempre guerreando, só que o objetivo dessa guerra ele não é propriamente uma superpotência se sobrepor à outra. A guerra ela é fundamental para o próprio funcionamento da produção dessas superpotências, porque as indústrias elas estão voltadas para a guerra, então elas produzem materiais, esses materiais são destruídos na guerra, e isso mesmo gera a demanda da própria produção dessas três superpotências, né? E nesse espaço, o povo dessas três superpotências não vive, né, na precariedade. E no exemplo histórico, nós temos as vias abertas da América Latina, né, em que o escritor Eduardo Galeano faz um link direto entre as áreas no continente que foram prósperas durante o colonialismo, né, ou seja, sofreram um boom econômico enorme, né, para a extração de metais preciosos, para a plantação de determinados gêneros tropicais. E hoje, né, ele faz essa análise dessas áreas, são justamente as mais miseráveis do continente. Ou seja, o metabolismo antissocial passou e deixou um rastro de destruição em determinadas áreas da América Latina que no passado eram prósperas por causa de sistemas voltados para a reprodução do capital. E, por conclusão, né, se antes da pandemia o capitalismo mundial já se mostrava insustentável, né, o impacto que da Covid-19 impulsionou, né, a destruição inerente ao metabolismo antissocial do capital e, em conjunto com a ascensão do modelo neoliberal, e maximizou o desemprego e a mercantilização da vida durante a pandemia. Ok. Quando a gente pensa na atualidade, a gente precisa falar do modelo neoliberal que está em vigor na contemporaneidade. E a lógica desse modelo implica no individualismo, em que as empresas colocam o indivíduo como total responsável pelo seu sucesso ou fracasso profissional.
E dessa forma você retira a responsabilidade das empresas sobre todo o processo de produção do indivíduo e, além disso, você coloca o indivíduo em um campo muito perigoso de autoexploração, porque a partir do momento em que você não tem mais uma coerção externa que exija que o indivíduo se coloque no trabalho, ele passa a ser o seu maior explorador, porque ele é o único responsável tanto pelo sucesso como pelo fracasso, como eu disse. E aí, o que acontece? O autor coreano Byung-Chul Han, ele trabalha essa lógica desse ciclo muito perigoso que a gente entra nessa sociedade neoliberal através da sua obra Sociedade do Cansaço, em que ele trabalha essa ideia de que quanto maior for a sua produtividade, maior poder você vai ter e, consequentemente, uma maior ascensão social. Essa sociedade, ela é caracterizada pelo desempenho e nisso você entra num ciclo vicioso em que você corre atrás de um sucesso inatingível porque é uma lógica completamente perversa do neoliberalismo de te colocar como único responsável por isso e quanto mais você se explorar, quanto mais você se destruir, mais você vai ter lucro, mais você vai ter um sucesso profissional, só que, na verdade, isso é mentira, porque sempre vai ter uma posição melhor no trabalho, sempre vai ter um salário mais alto e você nunca vai chegar no topo, porque o neoliberalismo não permite essa ascensão, no fim das contas. E assim, quando a gente pensa nessa lógica, em períodos de pandemia, a gente percebe essa perversidade do neoliberalismo na questão do home office, porque como a gente teve que colocar em vigor o isolamento social, a gente percebeu os escritórios sendo deslocados para a residência das pessoas. E aí a gente percebe como o neoliberalismo se aproveita do isolamento social a partir do momento em que ele coloca o indivíduo trabalhando da sua própria residência. Porque como foi trabalhado por Han também, na sua obra Sociedade do Cansaço, a partir do momento que você quebra essa barreira do ócio e do labor, você coloca o indivíduo estando completamente disponível 100% do tempo para produzir em função do trabalho. E aí você não tem mais esse período essencial de descanso do indivíduo. Ele passa a se explorar literalmente 24 horas por dia, porque ele está sempre disponível para o trabalho, tanto nas redes sociais, como o WhatsApp, para se comunicar com os seus chefes, como recebendo e-mail o tempo todo. Resumindo, ele nunca se desliga do trabalho. E aí isso implica num campo muito sério da saúde mental dos indivíduos, porque a partir do momento em que você não para de produzir em momento algum, você entra em um estado de completa exaustão psicológica do indivíduo. E aí você percebe que, na atualidade, principalmente no momento de pandemia, várias pessoas encontram diversos problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, e uma que está em alta agora, que é a síndrome de burnout, que é literalmente você ter uma exaustão psicológica tão grande que você não consegue mais produzir nada. E muitas vezes ela é causada pelo excesso de trabalho. Agora eu vou passar a palavra para Larissa. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a desigualdade na pandemia. E para falar disso, a gente precisa ver isso em 3 aspectos: o de raça, o de classe e o de gênero. O contexto de raça e de classe, na maioria das vezes, andam juntos por afetar as mesmas pessoas, que são pessoas negras periféricas. O título do artigo de Hammurabi de Oliveira, A Quarentena é Branca, que a gente colocou no texto escrito, pode ser visto na prática quando a gente analisa o contexto dessas pessoas periféricas que não puderam ficar em casa durante a Covid. E contrasta muito com a realidade dessa elite branca que aderiu ao home office. E, assim, enquanto esses privilegiados puderam cumprir o isolamento social de forma relativamente aceitável, ainda tinham os motoristas de ônibus, garis, entregadores de aplicativo, empregadas domésticas, que não puderam ter esse privilégio e tiveram que se expor a esse vírus por precisar da renda, que muitas vezes é o sustento de uma família inteira. Outra questão que se agravou durante a pandemia foi a violência contra a mulher. A maior convivência das pessoas no mesmo ambiente, a perda de poder da figura masculina quando se trata da maior influência da mulher nas tarefas de casa e a dificuldade de denunciar dessas vítimas de agressão, porque passa a maior parte do tempo com os agressores, fez esse número de violência crescer.
E esse fato não se restringe somente ao vínculo de marido e esposa. A violência se estende também às empregadas domésticas, muitas vezes já afetadas pelo recorte de classe, de gênero e de raça, são violentadas no próprio ambiente de trabalho. E, nesse caso, o ilustrador Leandro Assis compartilha na sua conta do Instagram um quadro que ele criou nesse contexto de pandemia, chamado Confinada, que mostra uma família branca, rica, que está cumprindo esse isolamento, mas para que isso seja possível, ainda tem a empregada doméstica, cuidando das tarefas da casa, cozinheira, motorista e até segurança de prédios, e enfim. E isso só comprova essa desigualdade que foi mais acirrada durante a Covid. E agora eu vou passar a palavra para o Iago. A uberização do trabalho é um modelo de trabalho que já era muito presente antes da pandemia, porque muitas pessoas faziam uso desse modelo informal de trabalho para complementar a renda, porque mesmo antes da pandemia, a gente já vivia no Brasil uma crise econômica grande, onde o salário de muitas pessoas muitas vezes não era mais suficiente para arcar com os custos de vida, ou muitas vezes os custos de coisas básicas como comida e contas. Então, muitas pessoas já faziam uso desse trabalho uberizado, que nada mais é do que uma forma de exploração, uma vez que essas empresas como a Uber, o iFood, a Rappi, fazem uso dos entregadores e dos motoristas, alegando que eles são empreendedores individuais, né? É esse modelo empreendedor neoliberal, onde há essa responsabilização individual de conquista de sucesso, que a Luísa falou, em que as pessoas trabalham sem direitos trabalhistas, trabalham em condições precarizadas, expostas a todo tipo de perigo. Essa precarização e essa ausência de direitos, e esse desespero, muitas vezes, por conseguir o capital, ele foi potencializado na pandemia, porque a gente vivenciou e ainda está vivenciando uma crise econômica muito grande, onde as coisas ficaram mais caras, onde ficou tudo mais difícil. E essa lógica neoliberal que responsabiliza individualmente as pessoas fez com que muitos desses trabalhadores tivessem e acreditassem que deveriam, e muitas vezes sem escolha, se expuseram a um vírus mortal, saindo nas ruas, trabalhando novamente em condições péssimas para conseguir o sustento. Porque, principalmente, o governo brasileiro, ele pregou um discurso de que há uma oposição entre salvar as vidas ou salvar a economia. O Brasil não pode parar, o Brasil realmente não parou, e a gente vê o resultado disso. Muitas pessoas se expuseram ao vírus, muitas pessoas saíram, porque elas acreditavam, e muitos ainda acreditam, que a falta de dinheiro, a geladeira vazia, e muitas vezes a falta de coisas basilares como comida e água e remédios é responsabilidade individual e que o Estado nada tem a ver com isso. No slide tem um exemplo, que é um deficiente físico, uma pessoa com deficiência, fazendo uma entrega para o Uber Eats, e a gente percebe nessa foto como é cruel esse modelo esse modelo de trabalho, né, que é mais um modelo exploratório, em que esse homem está trabalhando nessas condições, nesse contexto, simplesmente para conseguir algum dinheiro, né? Ou seja, essas empresas capitalistas gigantes, multimilionárias, fazendo uso de uma pessoa nessas condições, porque ela não tem escolha, ele não está empreendendo, ele está sendo explorado nessas condições, isso é muito cruel. E esse modelo uberizado, ele foi potencializado na pandemia porque cada vez mais as pessoas precisaram mais de dinheiro e precisaram se expor mais a esse modelo cruel. Pode passar. Boa tarde. Eu vou falar sobre o pós-pandemia e o futuro do capitalismo. Bom, as mudanças surgidas devido aos protocolos sanitários e o distanciamento social acabaram por gerar mudanças que provavelmente vieram para ficar. Diante desse cenário pandêmico, o teletrabalho, que também que é mais comumente conhecido como home office, foi a estratégia mais adotada pelas empresas durante a pandemia. E, no entanto, mesmo que o home office tenha sido adotado como uma medida de proteção ao trabalho, devido à questão do isolamento social, esse modelo de trabalho também pode ser utilizado como um subterfúgio, como uma desculpa para precarizar cada vez mais o trabalho. Já que, de certa forma, o home office acaba quebrando aquela separação estabelecida entre o trabalho e casa, fazendo com que um trabalhador tenha que desempenhar suas tarefas do dia a dia, ao mesmo tempo que está em um período de trabalho.
assim, de certa forma, trabalhando 24 horas, o que acaba por gerar um cenário de trabalho precário e também insalubre. Também é necessário refletir a respeito da questão da uberização do trabalho, principalmente no período pós-pandêmico. Bom, esse modelo de trabalho vem sendo utilizado por grandes corporações que através do seu uso, conseguem não seguir à risca os direitos trabalhistas, assim explorando cada vez mais o trabalhador. Esse cenário tende a aumentar cada vez mais, principalmente depois da pandemia, já que o cenário pós-pandêmico, devido aos problemas sociais e econômicos que foram agravados, acabam empurrando cada vez mais a classe trabalhadora para esses trabalhos precarizados. Diante desse cenário, é necessário ocorrer uma reformulação no sistema econômico, abandonando o capitalismo e indo de encontro a um outro sistema que se aproxime mais das necessidades da população. Um sistema econômico que consiga assumir a sua função social, que consiga garantir o direito dos trabalhadores e também de outras minorias, que não tenha o lucro como um princípio desenfreado e que também apresente objetivos ligados a considerações sociais e ambientais e que também apresente valores morais e éticos. É isso. É isso.